Nós vamos meditar no livro de Isaías. Ele não é um dos mais conhecidos. É o capítulo 12 de Isaías. É um capítulo curtinho. Tá? Eu gostaria de ler primeiro e aí nós vamos, então, orar mais uma vez, meditar a respeito dele. Isaías 12 diz assim: E dirás naquele dia: Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei notório os seus feitos entre os povos. Contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Vamos orar. Pai amado, nós mais uma vez te agradecemos pelas suas bênçãos, por podermos estar reunidos aqui em teu nome. E hoje, Senhor, pedimos a tua bênção naquilo que vamos meditar, baseados nesse texto precioso da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a extrair o máximo possível para as nossas vidas, conforme as nossas necessidades, que teu Espírito Santo possa estar agindo no nosso meio e assim no coração de cada um de nós, Senhor. É o que te pedimos, com ação de graças pelo nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nosso assunto é perdão, reconciliação e restauração. O nosso texto aqui, ele trata num primeiro momento a respeito do próprio Israel. Quando diz aqui: Graças te dou, Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. A nação de Israel, ela sempre se mostrou rebelde. E nós temos inúmeras descrições na Bíblia das promessas que Deus fez para aquela nação. Desde o seu patriarca Abraão, e reforçado isso a Isaac, a Jacó, e na descendência deles. Existe uma promessa de restauração da nação de Israel, profetizada para o final dos tempos. Próximo da vinda de Cristo, da volta dele, nós vamos ter assim uma restauração da nação de Israel. Vamos ter uma conversão em massa, se não todos, mas a nação de Israel que tem andado longe, rebelde, sempre, inúmeras vezes eles têm se mostrado assim. Essa nação finalmente vai ser devidamente restaurada. Nós temos vários indícios no transcorrer da própria Bíblia. Várias vezes, na verdade, Deus ofereceu a eles perdão, reconciliação e restauração. Eles se mostraram rebeldes. Nós vemos lá no livro de Juízes, que narra aquele período longo, mas que veio depois da invasão da Terra Prometida. Na verdade, alguma coisa ainda estava em processo, mas sob a liderança de Josué, eles tomaram conta daquela terra e depois de Josué se estabeleceram juízes que se alternavam. Então nós vamos ver várias vezes a nação caindo e sendo restaurada, caindo e sendo restaurada.
essa ainda não é a restauração definitiva. Isso acontece também depois do longo período dos reis, que se seguiram aos juízes, o cativeiro na Síria e Babilônia, e nós vemos no começo do primeiro século, Jerusalém sendo destruída, ali no ano 70, e os judeus espalhados. Então, por quase 2000 anos, muitos pensaram que Israel já era, que acabou para eles. Mas Deus mostra o seu poder nessas coisas. Foi preciso acontecer um holocausto. É interessante como Deus age. A partir do holocausto, durante a Segunda Guerra, o Hitler, que mostrou um verdadeiro ódio aos judeus, ele, sem querer, acabou sendo aquele que motivou que forças se unissem para restabelecer Israel como uma nação, logo depois da Segunda Guerra. É interessante, né? Méritos do Hitler? Não, méritos de Deus. Mas aquela ainda não é a restauração definitiva deles. Mas depois de 2000 anos era de se pensar que realmente eles tinham sido extintos e o destino deles era ficar espalhado. Mas nós temos uma profecia, né? Várias, aliás, mas tem uma que me toca profundamente, lá de Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos. Nós não vamos meditar nela hoje, mas ela reflete aquilo que nós estamos tratando hoje. Tá? Porque ali a visão que Ezequiel teve foi de que um vale cheio de ossos secos, sem vida, eles começam a se ligar, a se unir. Os ossos espalhados, eles começam a formar um esqueleto, ou vários esqueletos completos. E Deus retorna à vida aquilo que estava morto, totalmente morto, ossos secos já. Essa profética, né, faz com que Ezequiel veja uma nação totalmente destruída sendo restaurada. Aos poucos, aqueles ossos, aqueles esqueletos ganham carne e pele e, finalmente, eles se levantam com vida. É maravilhoso nós pensarmos no poder de Deus de restaurar. Mas é claro, irmãos, amigos, que nós temos que pensar nisso, não só no aspecto de Israel. Vamos lembrar que toda a espécie humana, toda a raça, ela é decaída. Não são só os judeus que precisam ser restaurados. Não é verdade? A descendência de Adão, a semente de Adão tem que ser restaurada. Porque nós que somos essa descendência, nós rejeitamos a Deus, nós demos as costas a Deus. Muitos zombaram de Deus. Mas Deus, assim, tem oferecido perdão, reconciliação, restauração. A coisa mais maravilhosa que existe no mundo, irmãos, é o Evangelho de Jesus Cristo. Por onde Deus restaura, dando perdão e reconciliando pessoas perdidas, como diz Paulo lá em Efésios 2, pessoas que estavam mortas em ofensas e pecados contra Deus. Cada um de nós, na verdade, pode enxergar que nós estávamos na mesma condição daqueles ossos secos, sem Deus, sem esperança no mundo. Mas, por meio de Cristo, nós pudemos ser restabelecidos.
por meio dele vem o perdão e essa reconciliação com o Pai. E assim, a nossa restauração. Muitos crentes precisam ser restaurados. Muitos crentes professos precisam ser reconciliados verdadeiramente com Deus. Muitos ímpios precisam ser perdoados e reconciliados com Deus. Então, nós podemos entender que esse texto aqui, ele fala a todos nós, não só a Israel. Amém? Ele tem uma mensagem para nós aqui. Dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Que coisa maravilhosa nós vemos aqui, esse perdão e essa reconciliação com Deus. O profeta fala aqui de gratidão a Deus pelo que ele fez. Porque o Senhor se irou antes contra eles, mas a ira se retirou. A ira foi retirada. No Evangelho de João, deixa marcado aqui porque nós vamos continuar, tá? Mas no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. João 3, 36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então aqui nós temos uma exortação. Aquele que não confia no Senhor Jesus como seu Salvador, a ira de Deus permanece sobre ele. Mas nós podemos notar que o profeta Isaías está dizendo aqui que a ira de Deus que recaía sobre ele foi retirada. Por isso ele dá graças. Crente, né? Você que é crente não de denominação, mas crente verdadeiro, crente em Cristo. Você crê em Cristo, você confia de verdade nele. Você precisa ter em mente isso, que nós temos a vida e que a ira de Deus foi retirada sobre nós. Que paz, que alívio. Nós temos agora paz com Deus, por Jesus Cristo, por meio dele. Não existe outro meio de ter paz com Deus, a não ser por Jesus Cristo, porque é ele que retira toda a ira sobre o nosso pecado. Ainda em Efésios 2, Efésios 2 também Paulo nos diz o seguinte, versículo 3. Aliás, vamos ler desse versículo 2 para fazer mais sentido, vai? Não, do 1. Vamos começar por Gênesis. Não. Aqui, versículo 1. Ele diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aquele versículo que eu citei agora há pouco, né? Mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira, como os outros também. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui que nós deixamos essa condição por meio de Jesus Cristo. Mas nós devemos lembrar, com gratidão a Deus, de que antes nós fomos filhos da ira, ou seja, alvos da ira de Deus. Assim como o mundo que jaz no maligno, as pessoas que não têm fé em Jesus, que não se arrependem de seus pecados, a ira de Deus sobre elas permanece. Elas continuam assim. E nós não devemos nos regozijar
no destino triste e cruel deles. Porque essa tem sido a escolha da humanidade, né? Desfrutar dessa vida, do mundo, deixando Deus de lado. Mas nós também fizemos isso antes. A nossa alegria, a nossa gratidão está só no aspecto de que nós fomos libertos da ira de Deus. Mas existem verdadeiras multidões precisando também conhecer a graça de Deus que retira a sua ira. De volta para Isaías, ele diz no versículo 2: Eis que Deus é a minha salvação. Então alguém pode dizer, Deus é a minha salvação, não Jesus. Acontece que Jesus é o Filho. Ele é Deus também. Jesus é aquele, o próprio nome dele quer dizer o Deus que salva. Jeová, Salvador. Ele opera pessoalmente, sendo gerado como uma figura humana, mas gerado pelo Espírito Santo, para demonstrar a sua divindade verdadeira. Ele não foi criado como um anjo, né? Deus criou todas as coisas e criou os anjos também. Os anjos são seres criados, mas não Jesus. Ele foi colocado no mundo em forma humana, mas ele tem a sua pré-existência eterna como na pessoa do Verbo, do Filho. De forma que é por meio dele, do Filho, que Deus opera a salvação. Isaías segue dizendo, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Irmãos, aqui o Antigo Testamento, eu falo, né, não só eu, mas muita gente diz, Isaías é um evangelho no Antigo Testamento, é o proto-evangelho. Ele apresenta Cristo com uma clareza, ele apresenta a graça de Deus de uma maneira tão esplendorosa, tão maravilhosa, que salta aos nossos olhos. Leva muita gente até a duvidar que esse livro foi escrito 700 anos antes de Cristo. Céticos, né? Aqueles que realmente não confiam em Deus, também não vão confiar na palavra dele. Mas 700 anos antes da vinda de Cristo, essas coisas já estavam manifestas aos homens. Esses profetas já tinham escrito essas coisas, e aqui Isaías, no caso, deixou essas palavras. E ele diz, Deus é a minha salvação, nele confiarei, nele confiarei. Maldito o homem que confia no homem. É lamentável como grande parte do meio chamado evangélico anda confiado em outras coisas, em outras pessoas, em si mesmo. Pessoas que acreditam que ela própria é que tem que determinar a sua salvação, a preservação da sua salvação. E essas pessoas, ou elas vivem relaxadas, ou elas vivem com uma preocupação constante, porque elas não têm certeza da salvação. Apesar de ter manifestado uma fé em Cristo, eles não andam, como diz o texto, confiados no Senhor. Eles andam confiados em que eles, de alguma maneira, vão se manter. E se eles perseverarem até o fim, eles vão ser salvos. Mas isso é uma interpretação totalmente equivocada da palavra de Deus. A nossa confiança está e deve estar mesmo em Deus. Todos os méritos da salvação, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, revelam todos os méritos da salvação, vêm de Deus mesmo, estão nele mesmo. E o Novo Testamento revela como isso acontece. O próprio Filho que morreu na cruz por nós, e assim o Espírito Santo que age
para nos convencer do pecado. Bendito é o homem que pode dizer: Deus é a minha salvação. O Senhor é a minha salvação. Eu tenho Jesus como meu Salvador. Ele pagou o preço. E ele se tornou minha salvação, como diz o final do versículo. No versículo 3, Isaías segue dizendo: E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Vocês vão ser alimentados das fontes de salvação, saciar a sede de vocês. O salvo, ele se delicia, ele sacia suas necessidades espirituais em Deus, porque ele anda confiado na providência divina de salvação, confiado na providência divina de conduzir a vida dele. Nem um fio de cabelo cai de nós sem que Deus permita. Alguns aqui Deus já permitiu bastante. Mas nós entendemos, né, brincadeiras à parte, nós entendemos muito bem o que quer dizer isso. Nada nos acontece enquanto Deus, né, não, na sua benevolência, não permitir. Nós temos que andar confiados nele sempre. Sem andar ansiosos, preocupados, querendo construir por nós mesmos nosso próprio caminho, tanto para a salvação, como construir o nosso caminho, nossa jornada de vida aqui. A melhor coisa que a gente faz é crer em Cristo como Salvador. E a segunda melhor coisa que a gente faz é deixar Ele guiar cada passo da nossa vida. E aí nós podemos dizer: o Senhor é a minha salvação. Ele é o meu Deus. Eu vou confiar nele. Confiar em tudo. Nossa confiança em Deus não pode ser restrita, irmãos. Nós temos um grande Deus. Um Deus que é infinitamente poderoso para dar perdão, para reconciliar com Ele e para restaurar. Aquele vale dos ossos secos mostra uma situação extrema. Não eram pessoas que tinham acabado de morrer e de repente são ressuscitadas. São pessoas que até os ossos já estavam misturados lá, jogados. É uma curiosidade. Essa visão de Ezequiel, tão antiga, também coisa de 800 anos, 800, 700 anos antes da vinda de Cristo, e vamos notar que aquela visão faz lembrar muito do que aconteceu na Segunda Guerra, onde os judeus eram mortos e lançados em valas comuns. Em muitos lugares se encontrou ossadas jogadas ali, misturadas mesmo. Uma coisa horripilante. Mas Deus retrata o seu poder de restaurar através dessa imagem que Ezequiel teve. Ele tem poder de restaurar a minha vida e a sua. Por mais pecador que nós sejamos, né? E com isso nós estávamos debaixo da ira de Deus, nós vemos Paulo dizendo lá em Efésios 2, olha, agora vocês já não estão mais nessa condição. Vocês já não são mais filhos da ira. Nós não somos mais. O próprio Paulo foi filho da ira. Porque ele até mesmo perseguiu a igreja de Cristo. Mas, assim como os profetas do passado, o apóstolo Paulo tinha o entendimento de que agora ele já não estava mais debaixo da ira. De que agora seu caminho era um caminho de confiança em Deus. E extraindo águas dessa fonte de salvação. Em Cristo, na palavra de Deus,
nós somos alimentados, nós somos saciados nas nossas necessidades. Onde é que o crente encontra força? É dia de saber, Cristo está comigo. É dia de saber que ele tem um direcionamento preciso da parte de Deus. Ele tem uma palavra de Deus para ele crer e seguir. Versículo 4 de Isaías diz assim: E direis naquele dia: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Então, essa porção aqui desses versículos nos mostra nosso compromisso. Dá graças ao Senhor. Agradeça. Se você realmente crê no Senhor Jesus, você conheceu a Cristo e crê, e você vê que essa fé que você tem é operante, é uma fé eficaz, como diz Tiago, não uma fé morta. A nossa fé viva, eficaz, é aquela que nos leva a sempre desejar, mesmo nas nossas imperfeições, desejar aquilo que é a vontade de Deus. Essa é a nossa maneira de viver, e nós devemos dar graças ao Senhor, invocar, buscar sempre o seu nome, invocar o seu nome, diz o versículo 4. No Novo Testamento, em Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículos 11 a 14, nós vamos ver aqui. Ele diz o seguinte: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, ou seja, ele não vai ser desprezado, deixado para trás, tá? Essa palavra confundido aqui quer dizer isso, ele não vai ficar misturado com o mundo. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós somos exortados a invocar. Isso quer dizer, buscar ao Senhor mesmo, de todo o coração. Mas ele diz aqui, Paulo está escrevendo para crentes. Na verdade, eles já tinham invocado o Senhor, buscado o socorro, o perdão de Deus. Paulo estava falando a pessoas que eram tementes a Deus, servos de Deus, que habitavam na capital do império da época. Então toda a idolatria, podridão política estava ali em Roma. Mas Paulo sabia estar se dirigindo a um grupo de pessoas que não estavam mais envolvidos com essas coisas, que não estavam mais debaixo da ira de Deus na sua pecaminosidade. Mas ele fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invocou o nome do Senhor, buscou realmente, Senhor, me perdoa, me salva, de verdade, de coração, né? Com sinceridade, com entendimento, você foi salvo. Mas nós também temos que pensar, como eu disse antes, que existem outras pessoas que necessitam disso. E como eles vão invocar ao Senhor se eles não crerem? Versículo 14. E como eles vão crer naquele de quem eles sequer ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
Você sabe o que acontece com as pessoas que não ouviram o Evangelho? Tem pessoas que criam uma fantasia, né? Ah, Deus tem que ser justo. E para Deus ser justo, ele tem que dar oportunidade igual para todos. Então todo mundo tem que ouvir o Evangelho. E aqueles que não tiverem oportunidade de ouvir o Evangelho vão ser salvos porque eles estavam na ignorância. Tem gente que acredita nisso. Mas não é isso que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz que aquele que invocar o Senhor será salvo. Mas para invocar, ele precisa crer. E para ele crer, ele precisa ouvir. Então aqui está o nosso papel de proclamar a salvação. No versículo 14, então a gente vê como, pois, invocarão aquele em quem não creram, como crerão naquele de quem não ouviram, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É preciso que nós vamos ao mundo pregar. Não adianta a gente esperar que eles venham. O homem natural não quer vir a Cristo. E, obviamente, ele não quer vir a Cristo, à igreja. Principalmente se a igreja prega Cristo. Prega arrependimento e salvação. A maioria das pessoas não vem espontaneamente. Nós precisamos incitar elas a isso. E aí entra o nosso papel de proclamar ao Senhor. Como diz lá em Isaías, cantai ao Senhor porque fez grandes coisas. No versículo 4 ainda, ele diz, fazei, no meio do versículo, né? Invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos. Faça o mundo conhecer o que Deus faz. O que Deus fez. E que nas Escrituras. O que Deus fez na minha vida. Às vezes, nós nos intimidamos, pensando assim, olha, eu tenho tão pouco conhecimento, então eu não estou capacitado a pregar o Evangelho. Se você realmente confia no Senhor, e você fez isso com entendimento, você tem o que dizer para as pessoas. Testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Você realmente confia que Ele te deu perdão? Sabe? Antes de a gente pensar se Deus me deu bens, prosperidade, cura de males da carne, eu tenho que pensar nos grandes, maiores feitos que Deus fez, que ninguém pode fazer, a não ser Ele. Conceder perdão. Nos reconciliar consigo mesmo. Nós não podemos obrigar Deus a nos aceitar como nós somos. Nós temos que nos submeter a Ele. Amém? E esse Deus, ora, aquela alma perdida, aquela alma errante, ela é restaurada, é restabelecida no poder de Deus. O Salmo 118, ele de um aspecto similar a esse capítulo de Isaías. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns versículos dele. Salmo 118, a partir do 14 até o 23. Aqui o salmista usa a mesma expressão que Isaías usou lá. O Senhor é a minha força. Ele é o meu cântico e se fez a minha salvação. Ele é o nosso Salvador. Ele se fez nosso Salvador. O que nós precisamos fazer para ser salvos por Ele? Invocar ao Senhor. Creia, confia nele de todo o teu coração. Essa é a condição humana para ser salvo, para ser reconciliado com o Senhor.
Segue aqui no versículo 15. Ele diz: nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. O salmista aqui louva a Deus porque nos dias da sua iniquidade ele não foi derrotado, mas Deus ofereceu a ele salvação. A destra do Senhor, né, sua mão direita, fez com que, né, fez proezas. São as maravilhas de Deus. Jesus mesmo colocou nesses termos, certa vez que ele foi questionado, ele curou um homem. E ele foi questionado a respeito disso, né? Mas ele também deu perdão àquele homem. O que é mais difícil? Curar fisicamente ou salvar a alma dele? Jesus mostrou seu poder divino para aqueles homens, curando aquele homem. Mas o maior benefício que Jesus fez para aquele homem não foi curar ele da sua enfermidade, da sua deficiência. O maior benefício que Jesus fez foi conceder a ele salvação. E aquele homem saiu dali alegre. Por essa proeza, saiu andando e saiu louvando a Deus, porque os pecados dele foram perdoados. Essa é a maior proeza de Deus, é o maior benefício que nós, seres humanos, podemos receber da parte dele. Ele diz no versículo 19: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste e te fizeste a minha salvação. Notem que ele está dizendo aqui, as portas são abertas por Deus, para andarmos na sua justiça. Eu entrarei por elas, por essas portas, diz o versículo 19. Porque o desejo do crente é andar nas portas, entrar pelas portas da justiça. Conhecer e viver a palavra de Deus. A justiça, né, essa palavra colocada como justiça aqui, nada mais é do que a plena vontade do Criador Supremo, Senhor. E o prazer do salvo é de entrar por essas portas e fazer a vontade dele. Você quer fazer a vontade de Deus, irmão? Irmã? Quer? Quer? É bom que a gente não seja assim, pressionado a dizer uma coisa que não é do nosso coração. Não está lá. Mas eu faço essa pergunta instigando, como nós dissemos hoje pela manhã, nossa pregação. A necessidade de se examinar a si mesmo. Sempre deve estar na nossa vida isso. Esta é a porta do Senhor, diz o versículo 20, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Maravilhoso isso, né? É aos nossos olhos o que o Senhor fez. Aqui, o salmista fala de algo que depois vai ser reiterado, repetido no Novo Testamento,
debaixo da ótica do Evangelho, pregado ali pelos apóstolos, né? Mas eles mesmos, a Bíblia explica, né? Por que essa pedra que os edificadores rejeitaram. Os edificadores foram os judeus, a nação de Israel. Eles rejeitaram. Para nós, Jesus é aquela pedra onde nós nos firmamos, aquela rocha onde nós estamos seguros. Mas, infelizmente, para aquela nação, para eles, aquilo foi uma pedra de tropeço, de escândalo. Porque eles rejeitaram essa pedra, que é Cristo. Todo aquele que rejeita Cristo tropeça nessa pedra. Lá em Nova Iguaçu, nós estivemos lá no sábado passado, né, com alguns irmãos. Quem conhece, sabe disso. Tem na calçada, na frente da igreja, tem uma pedra, acho que é dessa altura mais ou menos, pintada de branco para destacar, para até os mais cegos enxergarem. Só que eu quase não enxerguei. Eu ia meio distraído e isso já aconteceu algumas vezes, eu quase tropecei naquela pedra. É bem isso que acontece com aqueles que rejeitam a Cristo. Aquela pedra que é colocada para salvar, para eles acaba sendo, por eles não atentarem para ela, não darem valor, eles acabam tropeçando nela. Deus oferece para nós o seu perdão por meio de Cristo. Essa reconciliação que nós lemos aqui, tanto no Salmo 118 quanto em Isaías 12. O que Isaías diz? Se você tem isso, regozije-se. O que o salmista diz? A mesma coisa. Se alegre nisso e proclame essas verdades. Se você não tem, que Cristo não seja para você a pedra de tropeço, querendo fazer prevalecer o seu próprio entendimento. Olha para Cristo, confia nele, e Deus seja o teu Salvador. Deixa Ele te restaurar, só Ele pode fazer isso. Cristo perdoa nossos pecados, Ele morreu na cruz para isso. Aquelas autoridades judaicas acharam um escândalo Jesus dizer que perdoa pecados. Eles tinham que só Deus pode perdoar pecados. Aí é o tropeço deles, porque eles ignoravam que Jesus é Deus. Que Ele seja a tua rocha e não a sua pedra de tropeço. Se você é salvo, exulte a Deus, louve a Deus por isso. Se não, busque o Senhor.